Olá, eu me chamo Antônio. Que bom ter você aqui. Hoje eu vou te contar uma história calma e envolvente, perfeita para relaxar depois de um dia cheio. Enquanto você escuta, vai ouvir também o som suave da chuva caindo lá fora. Um convite para fechar os olhos, respirar fundo e deixar o sono chegar devagarzinho. Então, se aconchegue bem e vamos juntos nessa viagem tranquila. Antes de começarmos a história de hoje, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, quando eu lançar novas histórias, você será avisado. Agora sim, vamos à história de hoje. A história de hoje é Cinderela. As paredes da antiga casa guardavam ecos de risos que já não existiam mais. Um dia, aquele lar fora cheio de música, com janelas abertas e o aroma doce de flores frescas. Hoje, porém, o ar parecia sempre pesado, como se as cortinas fechadas quisessem esconder um segredo. No coração desse lugar vivia uma jovem chamada Cinderela. Seu nome não era esse de nascimento, mas sim um apelido cruel que lhe deram. Chamavam-na assim porque depois de tantas noites acordada junto à lareira, seu rosto ficava marcado pela cinza fina que se espalhava pelo ar. Ainda assim, seus olhos guardavam um brilho raro, como se conseguissem enxergar a beleza até nas coisas mais simples. A madrasta, uma mulher de voz fria e olhar calculista, tomara para si a casa após o falecimento do pai de Cinderela. Com ela vieram suas duas filhas, que, embora vestidas sempre com tecidos elegantes e adornos chamativos, pareciam carregar nos gestos a arrogância de quem se acha acima de todos. Elas passavam os dias diante de espelhos, sonhando com festas, adornos e pretendentes, enquanto Cinderela se ocupava de cada detalhe da casa. Era ela quem preparava o pão que exalava um perfume morno todas as manhãs, quem cuidava das flores do jardim, devolvendo a elas o colorido que a negligência teria apagado. Suas mãos, mesmo calejadas, sabiam transformar cada canto esquecido em algo vivo. Mas para as irmãs, nada disso tinha valor. Elas riam de seus vestidos simples, zombavam de sua delicadeza e exigiam mais e mais tarefas, como se quanto maior fosse o cansaço de Cinderela, maior seria a sensação de poder que tinham sobre ela. O tempo naquela casa parecia escorrer devagar, repetindo dias idênticos. Mas dentro de Cinderela havia um segredo. Ela sonhava. Sonhava com um lugar onde pudesse rir livremente, onde seus passos não fossem apenas para servir, mas para dançar. Sonhava com uma vida que não fosse desenhada pela amargura dos outros. Numa tarde em que o sol tingia de dourado as janelas, um som diferente rompeu a rotina. O bater de cascos de cavalos, o eco de trombetas ao longe. Um mensageiro real atravessava as ruas anunciando uma novidade que mexeria com cada coração do reino. O príncipe
daria um grande baile no palácio e todas as jovens estavam convidadas. As irmãs quase perderam o fôlego de tanta excitação. Corriam de um lado a outro, falando sobre vestidos, adornos e quem chamaria mais atenção. A madrasta, com um olhar sempre calculista, já imaginava as vantagens de um possível casamento. Enquanto isso, Cinderela, parada perto da janela, sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo, algo parecia possível. Seu desejo era simples, quase inocente: poder estar ali, entre tantas pessoas, sentir a música encher o salão e apenas por uma noite esquecer o peso que carregava. Mas a madrasta não demorou a notar aquele brilho em seus olhos, e quando o fez, decidiu apagá-lo antes mesmo que pudesse crescer. Naquela noite, quando as irmãs adormeceram, exaustas de tanto falar sobre tecidos e penteados, Cinderela permaneceu acordada. Sentada perto da janela, observava o céu salpicado de estrelas. Cada ponto brilhante parecia sussurrar promessas de um destino diferente. Ela fechou os olhos e, por um instante, deixou-se levar pela imaginação. Podia quase sentir o toque de um vestido leve sobre a pele, ouvir violinos ecoando pelo salão e girar em uma dança que não tivesse fim. No entanto, a realidade não tardou a se impor. Pela manhã, a madrasta reuniu as filhas na grande sala e anunciou, com voz firme, que todas iriam ao baile. Todas, exceto Cinderela. Alguém precisa manter esta casa em ordem, disse ela, fingindo ser justa. Mas seus olhos, estreitos e frios, denunciavam o verdadeiro motivo: o medo de que a beleza simples de Cinderela brilhasse mais que os adornos das próprias filhas. As irmãs sorriram, satisfeitas, como se tivessem vencido uma disputa invisível. Ordenaram que Cinderela as ajudasse em cada detalhe: escolher os vestidos, ajustar as bainhas, preparar os perfumes, polir sapatos. Ela aceitou em silêncio, mas dentro de si, uma chama pequena começou a arder. Não era apenas o desejo de estar no baile, era a sensação de que, em algum lugar dentro de si, havia uma força que ninguém poderia apagar. Os dias seguintes foram tomados pela agitação. Tecidos coloridos se espalhavam pelos corredores. Fitas e pedras cintilantes enchiam as mesas, e a casa parecia se transformar em uma oficina de sonhos que não eram os de Cinderela. Ela observava, ajudava, costurava com mãos firmes, mas cada ponto da agulha também costurava sua esperança, como se estivesse bordando em segredo a ideia de que algo inesperado ainda poderia acontecer. Na véspera do baile, a casa fervilhava. As irmãs tentavam novas combinações de colares, enquanto a madrasta caminhava de um lado para o outro, fiscalizando cada detalhe. Quando a noite finalmente chegou, o som das rodas da carruagem ecoou no pátio, pronto para levá-las ao palácio. Cinderela, parada na soleira da porta, observava a cena com o coração apertado. Desejou sorte a todas, mesmo sabendo que nenhuma palavra seria retribuída.
Assim que a carruagem desapareceu, o silêncio tomou conta da casa. Pela primeira vez em dias, não havia risadas estridentes nem ordens, apenas o crepitar suave da lareira. Cinderela se aproximou do fogo e deixou escapar um suspiro. Lágrimas discretas escorreram por suas bochechas, mas ao mesmo tempo um sentimento curioso tomou conta dela, uma mistura de tristeza e coragem. Foi então que algo inesperado aconteceu. O ar ao redor pareceu vibrar levemente, como se uma presença invisível tivesse entrado no ambiente. Uma brisa suave percorreu a sala, trazendo consigo um perfume delicado que lembrava flores silvestres. Cinderela ergueu o rosto e diante dela surgiu uma figura envolta em luz tênue. Era uma mulher de semblante sereno, olhos que refletiam compaixão e uma voz tão doce que parecia acalmar o coração. Minha querida, não chore. Esta noite não será de tristeza para você, disse ela. O coração de Cinderela bateu mais forte. Quem era aquela pessoa estranha? E como podia sua presença encher a sala de uma sensação tão acolhedora? Cinderela piscou algumas vezes, sem acreditar no que via. A figura diante dela irradiava uma tranquilidade que afastava qualquer medo. O coração, que até então parecia sufocado, agora se abria como uma flor ao primeiro raio de sol. A mulher se aproximou devagar, e cada passo deixava no ar um rastro de luz suave, como se o chão reconhecesse sua presença. Sou alguém que acredita nos seus sonhos, disse com ternura, e estou aqui porque eles são mais fortes do que a crueldade que você enfrenta. Cinderela sentiu um calor percorrer seu peito. Pela primeira vez, não precisava explicar sua dor, nem disfarçar sua esperança. Aquela presença compreendia tudo sem que fosse necessário dizer. Mas eu não posso ir ao baile, respondeu Cinderela com a voz embargada. Não tenho vestido, nem sapatos, e não tenho como chegar até lá. A mulher sorriu com serenidade. Tudo isso pode ser resolvido. O que você precisa é acreditar que merece. Com um gesto leve da mão, algo extraordinário começou a acontecer. A velha cadeira próxima à lareira brilhou como se fosse feita de ouro líquido, e em instantes se transformou em uma carruagem elegante, adornada com delicados arabescos. O ar encheu-se de um som suave, semelhante ao toque de sinos ao longe. Cinderela levou as mãos ao rosto, maravilhada. Mas a transformação não parou aí. A mulher tocou de leve o vestido simples da jovem, e o tecido pareceu ganhar vida própria. As costuras se abriram, fios dourados se entrelaçaram como teias de luz, e em poucos instantes um vestido deslumbrante a envolvia. O tecido refletia cada movimento, como a superfície tranquila de um lago iluminado pela lua. Ao olhar para os pés, Cinderela viu sapatos tão delicados e transparentes que pareciam feitos do próprio brilho das estrelas. Ela ficou sem palavras.
Tocava o tecido, levantava a barra do vestido, observava os sapatos como se fossem frágeis demais para pertencer a este mundo. É tão bonito que parece um sonho, murmurou. Não é um sonho, respondeu a mulher, sorrindo. Mas lembre-se, tudo tem um tempo. À meia-noite, o encanto se desfará. Use cada instante com sabedoria. Cinderela assentiu, o coração batendo acelerado. Sentia-se como alguém que, de repente, havia sido convidado a viver aquilo que sempre acreditou impossível. A mulher então abriu a porta e a carruagem brilhante aguardava no pátio. As rodas refletiam a luz da lua e os cavalos, imponentes, erguiam a cabeça como se soubessem da importância daquela noite. Com passos hesitantes, mas guiados pela coragem recém-descoberta, Cinderela entrou na carruagem. Antes que partisse, olhou pela última vez para a mulher misteriosa, que apenas lhe disse: confie em quem você é, mais do que o vestido ou a carruagem. É isso que fará a diferença. As rédeas foram erguidas e a carruagem deslizou pela estrada. O coração de Cinderela parecia dançar dentro do peito, como se cada batida fosse um compasso da música que a aguardava no palácio. E à medida que se aproximava, as luzes distantes do castelo surgiram no horizonte, cintilando como um convite ao destino que a esperava. O castelo surgia diante dos olhos de Cinderela como uma miragem. Torres erguiam-se em direção ao céu, iluminadas por tochas que cintilavam como estrelas presas à pedra. As janelas exalavam luz dourada e de dentro vinha o som de violinos e flautas, entrelaçados em uma melodia que parecia nascer do próprio ar. A carruagem parou diante do portão principal. Guardas, com armaduras polidas, abriram passagem e criados se apressaram para recebê-la. Cinderela desceu com cuidado, temendo que os frágeis sapatos pudessem desaparecer sob seus pés. No entanto, ao tocar o chão, eles brilharam ainda mais, como se aprovassem cada passo que ela dava. Ao entrar no salão, o tempo pareceu desacelerar. O teto alto era coberto por pinturas que mostravam céus azuis e jardins eternos. Lustres de cristal espalhavam luzes em milhares de fragmentos, transformando o ambiente em um oceano de brilhos. As jovens presentes ostentavam vestidos coloridos e joias reluzentes, mas, quando Cinderela cruzou a entrada, todas as conversas cessaram. Os olhares se voltaram para ela, como se uma brisa tivesse atravessado o salão, trazendo frescor inesperado. Havia algo em sua presença que ia além do vestido ou dos sapatos. Era a serenidade de quem carrega dentro de si um segredo de esperança. O príncipe, que até então observava a multidão com certo tédio, ergueu os olhos e se deteve nela. Era como se entre tantas figuras adornadas, apenas aquela desconhecida tivesse vida verdadeira. Ele avançou, atravessando o salão e estendendo a mão com naturalidade, como se sempre tivesse esperado aquele momento. Posso ter a honra desta dança? Perguntou,
em voz calma, mas firme. Cinderela hesitou por um instante, o coração acelerado. Em seguida, colocou a mão sobre a dele e um calor suave percorreu-lhe os dedos. Os músicos, como se compreendessem a importância daquele instante, iniciaram uma nova melodia. Eles começaram a dançar e o salão inteiro pareceu girar em torno deles. Cada movimento era leve, cada passo fluía como água corrente. Cinderela sentia que não pisava no chão, mas sim em um espaço suspenso entre realidade e sonho. O príncipe, por sua vez, não tirava os olhos dela. Havia curiosidade, mas também uma admiração silenciosa, como quem descobre algo raro e precioso. As irmãs, em meio à multidão, assistiam atônitas. Reconheciam de longe aquela postura, aquele olhar, mas não ousavam acreditar no impossível, que a figura que encantava o príncipe pudesse ser Cinderela. Cochichavam entre si, tentando encontrar explicações, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Enquanto a música seguia, Cinderela esquecia o tempo, as cores, os aromas de flores e perfumes delicados, o calor da sala, tudo se misturava em uma sinfonia sensorial. Pela primeira vez, ela não era a jovem obrigada a servir, nem a sombra das vontades alheias. Era apenas ela, inteira, ocupando um espaço que sempre lhe fora negado. O príncipe inclinou-se e sussurrou: "É como se eu já a conhecesse. Quem é você?" Cinderela abriu os lábios, mas não encontrou palavras. Como poderia contar sua verdade sem desfazer a magia daquele instante? Cinderela desviou o olhar por um instante, tentando esconder a confusão em sua mente. Como poderia explicar que era apenas a jovem esquecida em sua própria casa, reduzida a cinzas por aqueles que deveriam amá-la? Em vez de responder, sorriu com delicadeza, deixando que o mistério permanecesse suspenso no ar. O príncipe, ao perceber sua hesitação, não insistiu. Em vez disso, conduziu-a para o centro do salão, onde todos agora os observavam em silêncio reverente. As notas da música subiam como ondas suaves, envolvendo cada gesto deles em uma aura de encantamento. Os dois dançaram não apenas uma vez, mas várias vezes. A cada melodia parecia mais próximos, como se suas almas encontrassem harmonia, em passos que fluíam naturalmente. Cinderela sentia que o coração, antes tão oprimido pela rotina e pela solidão, agora se abria como nunca. O príncipe, por sua vez, estava fascinado. Não era apenas a beleza exterior que o atraía, mas a luz que parecia emanar dela. Enquanto muitas jovens buscavam impressioná-lo com risos forçados ou palavras ensaiadas, aquela presença misteriosa falava através do silêncio, e isso bastava. Entre uma dança e outra, sentaram-se próximos a uma mesa adornada com frutas e doces raros. Cinderela observava cada detalhe ao redor. As cortinas de veludo vermelho, o perfume suave de pétalas espalhadas pelo chão, o tilintar de taças erguidas em brindes,
Tudo era tão diferente de sua vida comum, mas, estranhamente, ela não se sentia deslocada. Era como se tivesse sempre pertencido àquele cenário. O príncipe inclinou-se para mais perto. Não sei como explicar, mas desde que a vi entrar, o salão mudou. Há algo em você que torna tudo mais vivo. Cinderela corou, desviando os olhos. Sua vontade era responder que nunca havia se sentido tão viva também, mas uma sombra de preocupação cruzou sua mente. O aviso da mulher misteriosa ecoava em sua memória. À meia-noite, o encanto terminaria. Ela ergueu os olhos para as grandes janelas do salão, onde o céu estrelado servia de moldura. E ao longe, ouviu soar o primeiro toque discreto de um sino. Não era ainda a hora final, mas lembrava-lhe de que o tempo corria. Um aperto suave tomou seu peito. Como poderia deixar aquele instante acabar? Como poderia voltar à realidade de servidão depois de experimentar o gosto da liberdade? O príncipe notou sua expressão distante. Há algo errado? Perguntou preocupado. Cinderela respirou fundo, forçando um sorriso. Nada, apenas estou feliz demais, e às vezes a felicidade assusta. Ele sorriu de volta, e por um momento a preocupação cedeu lugar ao calor da proximidade. Mas os sinos, implacáveis, continuariam sua contagem. E com cada badalada que se aproximava, a sensação de urgência crescia em seu coração, lembrando-a de que a magia tinha limites e que toda noite, por mais bela, precisa encontrar seu fim. O salão parecia um mundo suspenso no tempo, mas o tempo não se deixa deter. Quando a orquestra iniciou uma nova melodia, suave e envolvente, o sino da torre começou a soar. A primeira badalada ecoou forte, atravessando as paredes do castelo e alcançando cada coração presente. Cinderela estremeceu. O som lembrava-lhe do aviso claro. À meia-noite, tudo desapareceria. Seu vestido, sua carruagem, até mesmo aqueles sapatos delicados. O encanto não esperaria por sua vontade. Ela olhou ao redor, tentando aproveitar o instante, mas outra badalada veio, depois outra, cada uma cortando o ar como um lembrete implacável. O príncipe, percebendo a súbita tensão em seu rosto, segurou-lhe a mão. O que está acontecendo? Por que está tão aflita? Ela balançou a cabeça, incapaz de explicar. Como contar que tudo aquilo era emprestado pela magia, que em instantes se dissolveria no nada? O coração acelerou. Mais uma badalada, mais perto do limite. Sem conseguir evitar, ergueu-se bruscamente. Preciso ir, disse em voz quase sufocada. O príncipe levantou-se também confuso. Mas já? Nem sei seu nome. Cinderela não respondeu. O salão pareceu se transformar em um labirinto de olhares curiosos, vestidos brilhantes e passos apressados. Ela correu, desviando de convidados que tentavam entender o que acontecia. A música cessou de repente, e o som de sua corrida ecoou pelo mármore do salão. As portas se abriram e o vento da noite envolveu-a.
O som dos sinos se tornava cada vez mais alto, cada vez mais próximo do fim. O príncipe, atrás dela, chamava, mas sua voz já se misturava ao eco das badaladas. Ao descer os degraus do castelo, um de seus sapatos escorregou e ficou para trás, brilhando solitário no mármore frio. Ela quis voltar para pegá-lo, mas não havia tempo. Com o coração disparado, entrou na carruagem que a aguardava, e os cavalos partiram em disparada pela estrada iluminada pela lua. Cada batida do coração acompanhava o som dos sinos. Faltavam poucos instantes e já era possível sentir a magia começar a se desfazer. A luz suave que envolvia o vestido enfraquecia, e o brilho dos cavalos diminuía a cada metro percorrido. Quando o último toque da meia-noite soou, tudo desapareceu de uma vez. A carruagem virou novamente a velha cadeira, os cavalos voltaram a ser simples sombras da noite, e o vestido deslumbrante tornou-se os mesmos tecidos gastos de sempre. Cinderela caiu de joelhos na beira da estrada, ofegante. Seus pés estavam descalços, exceto por um único sapato de cristal que permanecia firme, cintilando contra a terra escura. O silêncio voltou. Ela respirava rápido, o rosto marcado pelo esforço da fuga. Por dentro, um turbilhão de sentimentos se misturava: medo, vergonha, mas também algo que ninguém poderia lhe roubar. Ela havia dançado, havia sentido liberdade, havia sido vista. Ao longe, o castelo ainda brilhava, mas agora parecia inalcançável. O príncipe dentro dele segurava nas mãos o sapato que ela deixara para trás. Um enigma, um fio de esperança, uma promessa de reencontro. Ele sabia que aquele único objeto continha mais do que uma forma delicada de cristal. Carregava a essência de alguém que não poderia esquecer. Enquanto isso, Cinderela caminhava pela estrada silenciosa, os pés descalços tocando a terra fria. O vento soprava suavemente e cada passo parecia lembrá-la da noite passada. A magia havia desaparecido, mas o calor da sua coragem permanecia. Não havia tristeza, apenas uma sensação nova, a certeza de que algo grande estava por vir. Ao chegar em casa, encontrou a rotina de sempre: tarefas, ordens da madrasta e o olhar severo das irmãs, que nem sequer suspeitavam do que acontecera. Mas, dentro de si, Cinderela carregava a lembrança viva da dança, do toque gentil do príncipe e do brilho que sentira ser somente seu. Era como se tivesse vivido duas vidas em uma única noite, a de servidão e a de liberdade. Nos dias seguintes, o príncipe iniciou sua busca. Cada rua, cada vila, cada casa parecia pequena diante do desafio de encontrar a dona daquele sapato tão único. Ele conhecia o coração de seu reino, mas agora precisava conhecer a coragem de quem se escondia nas sombras da vida cotidiana. Cinderela, por sua vez, continuava sua rotina, mas havia algo diferente. Cada gesto, cada flor regada, cada pão preparado com cuidado, agora carregava uma luz interna. Ela sorria sozinha em momentos breves, lembrando do calor da mão do príncipe,
da suavidade da música e do calor da atenção que recebia. Um dia, uma comitiva real chegou à porta da casa. Guardas uniformizados desceram e anunciaram que o príncipe desejava conhecer a jovem dona do sapato de cristal. A madrasta, surpresa e confusa, tentou esconder Cinderela, mas o príncipe não aceitava desculpas nem distrações. Cada obstáculo apenas reforçava sua determinação. Cinderela sentiu um frio na barriga. O coração batia rápido, mas agora não havia medo, só uma expectativa doce, curiosa. Quando finalmente a encontraram, ela ergueu os olhos, surpresa e tímida. O príncipe aproximou-se com um sorriso, segurando o sapato com cuidado. "Este sapato pertence a você?" perguntou, a voz calma, porém firme, cheia de esperança. Cinderela assentiu, o rosto corando. Ao colocar o pé no cristal, uma sensação familiar percorreu-lhe o corpo. Não era magia agora, mas algo ainda mais forte, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar. O príncipe sorriu. Desde a primeira vez que a vi, soube que precisava encontrá-la. Não apenas por causa do baile, mas porque você mostrou quem realmente é. E isso, mais do que qualquer vestido ou sapato, é o que importa. Cinderela sentiu uma alegria silenciosa. Pela primeira vez, não precisava se esconder. Pela primeira vez, alguém via não só o que ela era obrigada a parecer, mas o que realmente carregava dentro do coração. A madrasta e as irmãs, agora imóveis, compreenderam que sua autoridade não poderia impedir o destino. E assim, naquele instante, uma nova história começava, marcada pela coragem, pelo reencontro e pelo reconhecimento do valor que sempre esteve dentro de Cinderela. Cinderela nunca imaginara que acordar em um quarto diferente pudesse trazer tanta leveza. As cortinas de seda filtravam a luz do sol, criando padrões dourados sobre o colchão de madeira polida. Cada detalhe parecia cuidadosamente pensado para acolher quem chegava ali com respeito e com curiosidade, não com ordens ou exigências. O príncipe, presente em cada passo de sua adaptação, conduzia pelo castelo com paciência e interesse genuíno. Mostrava cômodos, jardins secretos, corredores silenciosos onde as paredes guardavam histórias de antigos moradores. Mais do que os espaços, ele se interessava por quem ela era. Perguntava sobre suas flores favoritas, os livros que gostava de ler e até os pequenos rituais de cuidado que ela sempre tinha em sua antiga casa. Cinderela sentia-se surpreendentemente confortável. Nunca alguém a ouvira com tanta atenção, como se cada palavra tivesse valor. As risadas surgiam com facilidade, e até mesmo suas hesitações eram acolhidas sem pressa. Pela primeira vez, o mundo parecia um lugar onde ela podia existir sem precisar esconder nada. Entre as conversas surgiram outros personagens que se tornaram parte de sua rotina. Um cozinheiro gentil que ensinava novas receitas e transformava cada refeição em aromas delicados. Uma criada que compartilhava histórias engraçadas de outras partes do reino. E até um pequeno gato, Peça, que a seguia silencioso, como se soubesse
que Cinderela precisava de companhia que não exigisse palavras. Cada um acrescentava cor e calor à nova vida da jovem. O príncipe, observando cada interação, sentia seu fascínio crescer. Não era apenas a beleza de Cinderela que o atraía, mas a força silenciosa que ela demonstrava, a sensibilidade com que percebia o mundo e a coragem de quem enfrentou dificuldades sem perder a ternura. A cada dia, aprendia que o verdadeiro encanto não estava nos adornos, mas na essência que ela carregava. Enquanto isso, notícias do reino chegavam de tempos em tempos. Pessoas comentavam sobre a jovem misteriosa que desapareceu do baile e sobre o príncipe determinado a encontrá-la. Mas dentro do castelo, tudo isso parecia distante, quase irrelevante. O que importava agora eram os pequenos momentos, um sorriso compartilhado, um gesto de cuidado, o som de passos suaves pelo corredor à noite. Cinderela descobriu que sua vida poderia ser cheia de escolhas, não apenas obrigações. Ela podia decidir quando visitar os jardins, qual perfume usar ou qual história ler antes de dormir. Cada decisão, por menor que fosse, lhe devolvia um pedaço de liberdade que antes parecia inalcançável. E, no entanto, mesmo entre a suavidade e a magia da nova vida, havia um lembrete constante do que tornava tudo mais precioso: o encontro inesperado, a coragem de ser vista e a oportunidade de construir algo verdadeiro. A cada dia que passava, o vínculo entre Cinderela e o príncipe se aprofundava, não apenas pela atração ou pela cerimônia de um baile, mas pelo reconhecimento mútuo de valor, coragem e ternura. O futuro agora, embora incerto, parecia mais seguro, porque agora havia cumplicidade, respeito e compreensão. Mesmo no castelo, nem tudo era tão simples quanto parecia. A presença de Cinderela despertava curiosidade e, às vezes, ciúmes discretos entre aqueles que se sentiam ameaçados por sua autenticidade. Algumas damas da corte trocavam olhares significativos, murmurando sobre sua simplicidade e questionando se ela realmente pertencia àquele mundo de protocolo e ostentação. Cinderela, por sua vez, aprendia a navegar essas sutilezas com paciência. Cada comentário velado, cada sorriso forçado, servia como teste de sua confiança recém-descoberta. Ela descobriu que a coragem não significava ausência de medo, mas a habilidade de seguir em frente, mesmo quando os olhos alheios julgavam ou invejavam. O príncipe percebeu essas pequenas tensões e, com delicadeza, oferecia apoio sem chamar a atenção. Levava Cinderela a lugares tranquilos dentro do castelo, corredores silenciosos ou jardins escondidos, onde podiam conversar sem pressa, compartilhar risadas e fortalecer a confiança que crescia entre eles. Um dia, durante uma tarde iluminada pelo sol que se infiltrava pelas altas janelas do salão, um mensageiro trouxe notícias de que a madrasta e as irmãs ainda causavam perturbações no vilarejo, espalhando boatos sobre Cinderela. A jovem sentia um frio percorrer a espinha, mas desta vez não havia angústia paralisante. Com um sorriso sereno, respondeu: "Eles não podem tocar quem eu me tornei. Posso apenas seguir meu caminho." Apesar disso, surgiram desafios inesperados.
Pequenas tarefas do dia a dia no castelo, cerimônias, encontros formais e curiosidades sobre o reino testavam sua paciência e adaptabilidade. Cada situação parecia simples, mas exigia uma atenção delicada para não ferir sentimentos e manter a própria essência. Cinderela percebeu que a vida real, mesmo cheia de liberdade, ainda precisava de escolhas conscientes e equilíbrio emocional. Entre esses dias, o príncipe demonstrava não apenas interesse romântico, mas respeito genuíno por sua individualidade. Ele aprendia cada gesto de Cinderela, cada reação a situações novas, e se encantava com sua sabedoria silenciosa, com sua capacidade de transformar simplicidade em algo memorável. E enquanto o reino continuava seu cotidiano, o vínculo deles se fortalecia em pequenas vitórias. Um sorriso compartilhado após uma refeição bem preparada, o toque suave da mão ao oferecer ajuda, a troca de olhares que carregavam compreensão mútua. Cada gesto, cada momento, construía a confiança necessária para enfrentar desafios maiores. Mas em meio a essa rotina delicada, Cinderela sentia a tensão crescer dentro de si. Havia uma expectativa silenciosa, o momento em que tudo precisaria se provar de verdade. O passado, as dificuldades, os medos que ela havia superado e a magia que a trouxera até ali, tudo isso convergia para um instante futuro que ainda não chegara, mas que prometia transformar definitivamente sua vida. O príncipe, observando-a, parecia compartilhar a mesma sensação. Não havia pressa, apenas uma certeza silenciosa, que o momento decisivo se aproximava e que ambos precisariam agir com coragem, confiança e coração aberto. O dia do grande baile no Salão Real se aproximava novamente, desta vez com uma atmosfera diferente. Não era mais apenas uma festa para cortejar ou impressionar. Era um momento em que Cinderela precisaria enfrentar não só o olhar de todos, mas também as lembranças de seu passado, as inseguranças que carregava e a coragem recém-descoberta que agora seria posta à prova. Ela caminhava pelo corredor principal do castelo, sentindo o coração acelerar. O vestido que vestia desta vez era simples, elegante, feito de tecidos leves, que não chamavam atenção, mas que permitiam que cada movimento fosse natural. Diferente da primeira vez, ela não precisava de magia ou adorno para se sentir especial. Havia algo em sua postura, em sua presença serena, que irradiava confiança. O príncipe, percebendo sua determinação, aproximou-se com um sorriso. "Está pronta para esta noite?" perguntou com um tom suave que sempre a acalmava. Cinderela assentiu. "Sim, mas desta vez não estou aqui por vestidos ou sapatos. Estou aqui por quem sou." O salão estava iluminado, com candelabros reluzindo e músicos afinando os instrumentos. As jovens e convidados presentes murmuravam curiosos sobre a jovem que chegara de maneira tão discreta, mas com uma aura impossível de ignorar. Agora, olhares carregavam desdém, outros admiração. Mas Cinderela não permitiu que nada a distraísse. Quando o príncipe estendeu a mão, ela aceitou sem hesitação. Cada passo que deram na dança parecia dissipar qualquer sombra de dúvida. A melodia preenchia o ar e o perfume delicado das flores do salão
misturava-se com o aroma do pano limpo e dos tapetes macios, criando uma sensação de conforto e elegância. Então, um desafio inesperado surgiu. A madrasta e as irmãs, presentes entre os convidados, tentaram interromper a dança com comentários e provocações, como se quisessem testar a paciência e confiança de Cinderela. Mas ela não recuou. Cada palavra de desprezo escorregava sobre ela sem machucar. Cada gesto de arrogância era recebido com serenidade. O príncipe percebeu a força em seu olhar. Ele segurou a mão dela com firmeza, como para lembrá-la de que não estava sozinha. A coragem de Cinderela não vinha de vestidos ou magia, mas da confiança que a havia conquistado. A cada passo da dança, ela se lembrava da mulher misteriosa, da carruagem, do sapato de cristal, mas acima de tudo, lembrava-se de si mesma. E então, no ápice da música, algo mudou no ar. Não era magia externa, mas uma sensação de completude. A tensão, o medo e a expectativa se transformaram em certeza. Cinderela podia ser quem era e, ao mesmo tempo, ser amada pelo que carregava dentro. Os olhares se voltaram novamente para ela, mas desta vez não havia julgamento, apenas reconhecimento silencioso. Até mesmo a madrasta pareceu compreender, sem palavras, que a jovem que havia sido subestimada carregava uma força impossível de ignorar. O príncipe inclinou-se para sussurrar: "Você é mais incrível do que qualquer sonho que eu poderia imaginar." Cinderela sorriu, finalmente sentindo que cada desafio, cada obstáculo, a havia preparado para este instante. O salão se aquietou por um instante, como se todos respirassem junto com Cinderela. A jovem sentia a leveza de cada passo, a segurança de cada gesto e o brilho de cada olhar que a reconhecia não apenas pelo que vestia, mas pelo que carregava em seu coração. O príncipe, ao seu lado, sorria com ternura, mostrando que cada desafio e obstáculo superado tinha valido a pena. As irmãs, antes cheias de altivez, agora não conseguiram esconder o espanto. A arrogância perdeu espaço para a compreensão silenciosa. Reconheceram, ainda que relutantes, que Cinderela possuía uma força que jamais haviam imaginado. A madrasta, por sua vez, recuou diante da serenidade que emanava dela, percebendo que o poder baseado em controle e medo não poderia competir com a coragem genuína. Cinderela sentiu o coração aquecido. Pela primeira vez, não precisava provar nada a ninguém além de si mesma. Cada passo da dança, cada sorriso trocado com o príncipe, cada gesto simples que antes teria passado despercebido, agora era celebrado como parte de quem ela era. O príncipe a conduziu para o centro do salão, longe de distrações e murmúrios. Segurou suas mãos e disse, com voz firme e afetuosa: "O que vejo em você vai além da beleza ou da graça. É a sua coragem, a sua bondade e a maneira como enfrenta a vida que a torna única." Cinderela sentiu uma onda de emoção percorrendo-lhe o corpo. Não havia medo nem dúvida, apenas a certeza tranquila de que finalmente pertencia a um espaço onde poderia ser completa. Cada desafio do passado, cada lágrima silenciosa e cada momento de espera haviam sido passos necessários para este instante,
Mais tarde, quando todos celebravam com músicas, risos e pequenos brindes, Cinderela percebeu que a vida poderia ser transformadora sem perder sua essência. A magia da noite, do baile original, havia sido apenas um convite, mas a verdadeira magia estava dentro dela, na coragem de acreditar, na paciência de esperar e na força de ser verdadeira. O príncipe caminhou ao seu lado, pelo jardim iluminado por lanternas suaves. O ar estava perfumado pelas flores, e o som de fontes criava uma melodia delicada que combinava com a calma do momento. Eles conversaram sobre sonhos, histórias e possibilidades, descobrindo que cada um havia encontrado no outro algo essencial: confiança, admiração e ternura. Cinderela olhou para o castelo ao longe, agora não mais alcançável, mas cheio de oportunidades. Pensou na jornada que trouxe até ali, a noite de desafios, a magia efêmera, a fuga, a descoberta da própria força e a coragem de permanecer fiel a si mesma. Tudo convergia para um presente sereno e promissor. E, enquanto a música suave continuava, ela sorriu com gratidão. Havia aprendido que a vida não precisava de vestidos cintilantes ou sapatos mágicos para ser extraordinária. A verdadeira magia estava na coragem de ser quem se é e na capacidade de encontrar amor e reconhecimento genuínos. A noite já avançava e o castelo estava envolto em tranquilidade suave. Cinderela e o príncipe caminhavam juntos pelos corredores silenciosos, cada passo refletindo não apenas proximidade, mas cumplicidade. O perfume das flores misturava-se ao aroma da madeira polida, criando uma atmosfera acolhedora e serena, perfeita para conversas e risadas discretas. Cinderela percebeu que não precisava mais esconder suas emoções, nem temer julgamentos. Tudo que antes parecia um obstáculo, a madrasta, as irmãs, a rotina dura, agora se transformara em lembranças que fortaleciam sua coragem. Ela havia aprendido que a verdadeira força não vinha de magia, vestidos ou sapatos, mas da confiança em si mesma e na bondade de quem a havia de verdade. O príncipe segurou suas mãos com delicadeza. "Você mostrou algo raro", disse ele, olhando-a nos olhos. Mostrou que a vida pode ser enfrentada com coragem e ternura ao mesmo tempo. E é por isso que estou ao seu lado. Cinderela sorriu, sentindo que todas as noites de espera, todas as pequenas dores e cada sonho silencioso a haviam preparado para este momento. A sensação de plenitude que agora preenchia seu coração era indescritível. Ela não precisava de mais provas. A confiança e o amor mútuo eram evidentes, fortes e permanentes. Na manhã seguinte, o castelo despertou com uma nova energia. Os corredores que antes pareciam imponentes demais para quem chegava do mundo comum, agora pareciam acolher a jovem com familiaridade. Cada gesto simples, tomar chá, organizar flores, caminhar pelos jardins, era um lembrete de que a vida cotidiana podia ser vivida com leveza e alegria. Cinderela sabia que seu lugar no castelo não era apenas um título ou um privilégio, mas o resultado de sua própria determinação. A cada sorriso trocado com o príncipe, cada olhar compartilhado,
Sentia-se segura de que o futuro, embora desconhecido, seria construído com coragem, cuidado e confiança. E assim, a jovem que um dia fora subestimada, esquecida e limitada pela própria casa, agora caminhava com passo firme e coração tranquilo. A magia que a trouxera até ali fora apenas um sinal, um convite para despertar sua própria força. Cinderela sorriu novamente, olhando para o horizonte iluminado pelo sol nascente. Um ciclo se fechava e outro se abria. A vida, pensou ela, podia ser extraordinária, simplesmente por permitir que alguém tivesse coragem de ser quem realmente é e de ser amada exatamente por isso. E ela e o príncipe foram felizes para sempre. Este é o fim da história. Bom descanso. Boa noite.